Então vamos entender quem é esse camarada, né? Se tem acusações, pô, demorou meses para poder trazer aí um vice. E aí, quando traz o vice, esse vice é um camarada com muita polêmica, sem apoio popular das pessoas. Mano, Walter, já pode até jogar aqui na tela já pra gente começar, pra gente poder entender aqui quem é esse camarada e tudo que o envolve. Então, para começar, gente, quem é Alfredo Gaspar, anunciado como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026, matéria da BBC. Sem conseguir atrair outros partidos para sua candidatura ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira que terá o deputado Alfredo Gaspar, também do PL, como candidato ao cargo de vice-presidente em sua chapa. A escolha surpreendeu, já que Gaspar não aparecia entre os cotados. Além disso, havia expectativa de que a chapa seria composta por uma mulher, na tentativa de reduzir a rejeição feminina a votar em Flávio. No entanto, o deputado foi a solução encontrada após grandes partidos da direita, como o PP e republicanos, não fecharem apoio à candidatura de Flávio. Ambos prefeririam manter a neutralidade na corrida presidencial, devido a divergências internas e ao foco principal das disputas estaduais e na eleição para o Congresso Nacional. O nome preferido do candidato ao PL para concorrer em sua chapa era o da senadora Tereza Cristina, nome forte do agronegócio. Olha, antes até de voltar aqui, gente, vamos lá. Acho que esse primeiro ponto aqui já dá uma parada importante para a gente comentar. Para quem acha, gente, que PP, União Brasil e republicanos compõem a direita do Brasil, apesar de que, né, qualquer olhar, nem precisa ser muito clínico, já o coloque na posição de centrão, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Partidos com lideranças aí, né, muitas vezes autodeclaradas de direita, ou seja, são pessoas que se dizem né, da vertente da direita, né? Estamos falando aí de Ciro Nogueira, estamos falando aí do Rueda, né? Essas pessoas preferiram ficar neutras. Ficar neutro nesse momento, por causa dos conchavos políticos que esses partidos têm, inclusive com o PT em alguns estados do Brasil, mostra um pouco do que eles esperam para 2027. E eles esperam ter os seus próprios interesses atendidos. É simples como isso. Nenhum desses partidos tem um compromisso real com, olha, gente, o Lula não dá mais. Não, gente, não tem condição. Vamos resolver isso aqui, seja lá quem for. Se for um esquilo morto, pô, vamos votar nele ao invés de votar no Lula. Não tem isso não. Tem acordos e os seus interesses. Esses partidos deixam bem claro que a única coisa que importa aqui são seus próprios interesses. Alguém aqui da bancada está surpreso com isso? Eu acho que não. Mas eu sei que tem pessoas mais emocionadas que verdadeiramente acreditam que existe uma grande composição da direita no Brasil, que envolve esses partidos, porque estão entre os maiores. Porque, né, entre os 7 partidos com uma representação na Câmara, a gente tem PL, PT, PP, União Brasil, o MDB, o PSD e o Republicanos. Então, se as pessoas achavam que, não, peraí, a gente tem o PL, tem mais esses 3 aqui, compondo as chapas de direita, eu acho que merece aí uma reflexão, tá? Miquel, queria começar aí com você, né? Depois a gente vai desdobrando aqui para as outras conjunturas, mas, assim, puro sangue, né? Temos uma chapa puro sangue que não acontecia há décadas no Brasil, porque não costuma ser estratégico politicamente, né? E se eu não me engano, e eu precisaria conferir, porque talvez me falhe a memória, a última chapa puro sangue que a gente teve foi do Collor, cara. E isso tem muito tempo, né? Mas vamos lá, queria te ouvir. Eric, em um cenário comum, uma chapa puro sangue representaria força, representaria ideal. Não, olha, a gente não faz aliança com outros partidos justamente porque aqueles partidos não representam o que a gente quer. Isso seria muito legal se esse fosse o motivo para o Flávio Bolsonaro ter escolhido o Alfredo Gaspar. Mas não, infelizmente, o que nós temos é uma degradação total na direita, onde cada um está puxando a sardinha para o seu lado, cada um está tentando resolver o seu próprio problema, e aí não restou opção ao Flávio Bolsonaro que não achar alguém dentro do próprio partido.
Flávio tentou aí várias alianças, vários nomes, e todos eles foram rejeitados pelos partidos. Percebam, não é que os candidatos escolhidos pelo Flávio não tenham quisto, né, participar da chapa. Mas os partidos, os líderes partidários observaram e não têm aí, aparentemente, tanta convicção nas chances do Flávio ganhar, ou ainda um receio, né, de que eles possam vir a sofrer alguma consequência. O que eu quero dizer com o receio de sofrer alguma consequência? Olha, União Brasil estava tudo muito encaminhado para que a União Brasil indicasse o vice do Flávio Bolsonaro. E o resultado foi as operações lá contra o Márcio Canella. Estou dizendo que o Márcio Canella é inocente? De forma alguma. Mas coincide a operação contra o Márcio Canella, quando o Márcio Canella tira, né, sai ali a prisão dele, ele é preso, e aí quando ele é solto, o União Brasil recua e fala, não, a gente não vai mais ficar com você. O mesmo acontece com o Progressista e outros partidos que, quando demonstram interesse em se alinhar à chapa do PL, de repente surgem processos e acusações, e não que essas pessoas sejam inocentes, vou repetir, mas o timing é muito coincidente. Uma prova disso, para quem não acredita, o Alfredo Gaspar, que foi escolhido hoje como vice do Flávio, acabou de ter contra si uma autorização de investigação pelo ministro Gilmar Mendes. Olha, o Flávio anuncia e o Gilmar Mendes manda investigar. Vocês percebem, assim, o timing é muita coincidência. Não que o processo que o Gilmar Mendes tenha autorizado a investigação, ele seja recente. Criou-se agora. Não. É a prática de Brasília. Todo mundo tem algum nível de processo, todo mundo tem alguma coisa na justiça, e o judiciário fica sentado em cima até o momento que parece ser conveniente. Pode ser só coincidência que o Gilmar tenha liberado isso no mesmo momento em que o Alfredo Gaspar vira vice do Flávio? Pode ser coincidência, mas o processo, a investigação que estava em curso, ela está desde o relatório final do INSS. Então a gente está falando de meses, um processo parado, e na semana em que o Alfredo Gaspar vira candidato a vice-presidente, o Gilmar Mendes dá start no processo. Isso mostra que os partidos que não se aliaram ao Flávio tanto podem não ter confiança na possibilidade de vitória do Flávio, como ter medo aí de investigações irem para cima deles. Então o cenário não é bom. Eu sei que vai ter muita gente comemorando. É bom que a gente não vai se alinhar com o Centrão, que a gente não vai se alinhar com o MDB, que a gente não vai se alinhar com o PSD, com União Brasil, com essa cambada de traidores. Vamos fazer uma chapa só do PL. Gente, eu lembro a vocês que o PL não é um partido de direita. Nunca foi. Inclusive o PL apoiou o Lula nas primeiras eleições do Lula com o Valdemar da Costa Neto, dizendo que o Lula era a solução para esse país. Então o PL é de direita? Não. O PL é uma legenda de aluguel que se aproveitou da imagem do Bolsonaro para trazer um monte de gente. Então lá dentro você tem gente de direita, você tem gente do centrão, e você tem uma esquerda disfarçada que não quer falar nada. Mas o fato é esse. Não há uma chapa puro sangue porque não se busca alianças com pessoas escusas. É simplesmente falta de opção. Porque a opção ou está com medo ou não acredita na vitória. Muito bom, Miquel. E é isso, né? É exatamente esse o ponto que a gente queria tratar aqui. Porque não foi uma decisão estratégica. Era o famoso é o que tem para hoje. E rolou aí também nas redes a notícia envolvendo a acusação aí de estupro, que o atual e provavelmente vai continuar sendo ele. Bom, provavelmente assim, né? Tudo tá dizendo que mas já tem muito tempo até as eleições. Que o candidato a vice-presidente da chapa do Flávio, Alfredo Gaspar, está sofrendo. Então eu já trago aqui a notícia, Mano Walter, que o vice do Flávio, né, aciona a PGR e o STF e pede exame de DNA em até 72 horas após a acusação de estupro. Então vamos entender que a acusação é essa. Alfredo Gaspar pede que a Procuradoria faça comparação genética para rebater denúncia e provar inocência. Vamos com calma, vamos entender.
Em documentos apresentados nesta quinta-feira, a defesa do candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, deputado Alfredo Gaspar, acionou a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, e colocou seu material genético à disposição para uma realização de um exame de DNA, como forma de rebater a acusação de estupro de vulnerável apresentada por parlamentares. No Supremo, os advogados pediram ao ministro Gilmar Mendes que a comparação genética seja realizada em até 72 horas. Gaspar nega ter cometido o crime e afirma que o teste comprovará sua inocência. As duas iniciativas buscam acelerar uma definição sobre o caso. A PGR, a defesa pediu que seja feita a comparação genética, que seja estabelecido um prazo curto para a conclusão do procedimento preliminar e que, caso seja descartado o vínculo genético e não surjam outros elementos, o caso seja arquivado. Ao STF, Gaspar autorizou o compartilhamento do material genético que já está sob guarda da Justiça, pediu Gilmar Mendes. Gaspar afirma que amostras do seu material já foram coletadas há cerca de 5 meses no âmbito de uma ação de produção antecipada de provas propostas por ele próprio. Segundo a defesa, o DNA foi extraído sob supervisão do judiciário, perito, enfim, muita coisa técnica. Na petição do Supremo, o deputado autorizou expressamente que esse material seja compartilhado. Tá. Caso a amostra não seja considerada suficiente, o deputado se dispõe a passar imediatamente por nova coleta. Gilmar define 72 horas da realização. Vamos lá. Estou implorando para que haja um DNA. Meu material está à disposição há 5 meses na Justiça. A minha verdade não interessa. Interessa a verdade científica, afirmou Gaspar nesta quinta-feira durante conversa com jornalistas. Aí vamos lá. O caso está no STF. Vamos entender o caso. O episódio veio à tona em março, durante a CPI do INSS, da qual o Gaspar era relator. O deputado Lindenberg Farias e a senadora Soraya Tronic, adversários do parlamentar na comissão, acionaram a Polícia Federal para pedir a apuração do caso, afirmando terem tido acesso a fatos graves. Na representação, os parlamentares disseram ter recebido documentos, atenção, que relatavam o suposto estupro de uma menina que teria 13 anos à época, que teria engravidado e tido um filho. O episódio teria ocorrido há 8 anos. Lindenberg e Soraya não apresentaram publicamente provas da acusação e argumentaram que era necessário preservar a criança e a mãe. A PF pediu ao Supremo em abril autorização para a abertura formal da investigação. Gilmar encaminhou o caso para a manifestação da PGR. No requerimento apresentado nessa quinta, a defesa de Gaspar afirma que a Procuradoria se opôs à instauração do inquérito naquele momento e optou pela realização de diligências preliminares antes de se posicionar definitivamente. A partir disso, os advogados sustentam que ainda não foram identificados elementos mínimos para justificar a abertura formal da investigação. É justamente essa situação que a defesa agora tenta abreviar nas duas frentes. A PGR pede uma conclusão rápida do procedimento preliminar. No Supremo, tenta fazer com que a comparação genética seja determinada imediatamente. Os advogados sustentam que Gaspar não deve permanecer numa zona cinzenta em que o procedimento não resulta nem na abertura de investigação, nem seu encerramento. Na petição ao STF, a defesa acrescenta que a demora ganhou uma dimensão eleitoral depois da escolha de Gaspar como vice. Os advogados argumentam que um eventual arquivamento posterior à eleição não seria capaz de reparar os efeitos políticos provocados pela manutenção da suspeita durante a campanha e afirmam que a suspeita tem a velocidade da manchete e a verdade tem a lentidão dos autos. Porra, olha só, antes de falar, gente, que frase é essa, hein? A suspeita tem a velocidade da manchete e a verdade tem a lentidão dos autos. Gente, isso é de uma verdade, assim, inconteste. Porque você quer destruir a vida de alguém, joga uma acusação do mais alto calibre de absurdo, que a gente sabe que se for verdade é realmente chocante, que se não for, gente, porra, destruiu a chance de alguém chegar a algum lugar. Então, vamos lá. Para poder continuar, a argumentação é aqui. Como a representação de Lindenberg e Soraya afirma que da suposta relação teria resultado uma gravidez e o nascimento de uma criança, a comparação genética permitiria verificar objetivamente uma parte central da narrativa, que é a de que há um filho dessa menina, né, que supostamente teria sofrido esse estupro e que tem um filho do Alfredo Gaspar. E aí, né, não tem um filho nascido desse suposto relacionamento? Estou implorando, então, que haja um DNA. Eu estou indignado e estou implorando. No pedido ao Supremo, a defesa solicita ainda acesso integral ao procedimento e sua habilitação nos autos. Os advogados afirmam que, em razão do sigilo, Gaspar não conhece sequer a numeração do caso e ainda não pôde apresentar formalmente sua versão no processo. A defesa sustenta que o deputado tomou mais de 10 medidas desde que a acusação veio a público. Além de disponibilizar seu material genético, Gaspar apresentou representações contra Lindenberg e Soraya, acionou os conselhos de ética do Congresso e ingressou com ações judiciais contra os 2 parlamentares. Segundo a coordenadora jurídica da campanha de Flávio, a advogada Maria Cláudia Buchanelli, provavelmente assim que se fala, a intenção é evitar que a análise fique restrita a diligências preliminares e partir diretamente para a comparação genética. Aí eu te pergunto, Cop Túlio,
Se isso for provado como falso, o que vai acontecer com o Lindbergh e a Soraya Tronic, que no meio de um caos do INSS, né, no qual o Alfredo Gaspar estava pressionando, né, e isso claramente tirava ele do jogo ou colocava uma dúvida muito grande sobre quem é o ser humano que está ali, né, em contraposto ao PT. Aí joga uma acusação como essa, num momento como esse. Gente, isso não deveria, nesse momento em que ele está... em que ele não, né? Que o Flávio está colocando um vice-presidente na sua chapa, não deveria ter nada mais importante do que isso para ser realizado no momento. Porque, se culpado, estamos falando de um estuprador, de uma criança em que ainda gerou um filho. Quando ela tinha ali, né, seus 12 ou 13 anos, porque parece que a criança nasceu aos 13, né? Então ela certamente tinha 12 anos. E aí, gente? Agora, se ele for julgado inocente, gente, ó, não tem nada aqui, acabou, tá tudo bem? Para quem coloca uma denúncia absurda como essa, se declarada falsa? Cobre, Túlio. Sobre isso, né, e também sobre toda essa questão aí dos vice, se quiser falar sobre a questão dos partidos também. Ô, Eric, a gente vê essa situação aí com... Eu não sei nem se é mais espanto, até com uma certa normalidade, porque o jogo político não é sujo, não. O jogo político é imundo. O jogo político é totalmente desprovido de moral, de bom senso, de nada. Vale absolutamente tudo pelo poder. Tudo pelo poder está valendo, e de todos os lados. Infelizmente, eu falo isso aí com uma grande tristeza. Esse deputado federal, Alfredo Gaspar, eu realmente não o conhecia muito e fiz uma breve pesquisa aqui. Parece-me que ele é promotor de justiça, foi promotor de justiça lá em Alagoas, foi secretário de Segurança Pública e fez um bom trabalho lá no Estado. E agora temos aí essas denúncias que foram feitas pelo Lindbergh e pela... Como é que é o nome dela? Sônia, né? Simone Tronic. Soraya Lipstick. Teve até uma brincadeira aí que o Lula não conseguia falar o nome dela de jeito nenhum, eu lembro disso. Fizeram essa acusação, são acusações gravíssimas. Acusações gravíssimas. Não há ninguém no Brasil que concorde ou que aceite esse tipo de coisa. Ora, eu também acho mesmo sabendo que o jogo político é muito imundo, muito sujo, será que eles seriam capazes de fazer essas acusações dessa gravidade em cima desse Alfredo, se não fossem verdadeiros, não tivessem um mínimo de verdade, um mínimo de suspeita? Porque, como se diz por aí, né, onde há fumaça, há fogo. E é óbvio que se comprovado for ao final da investigação que está se arrastando aí, eu não sei nem se começou, for comprovada a inocência desse Alfredo Gaspar, nada vai acontecer com o Lindbergh, nada vai acontecer com a, meu Deus do céu, Soraya também. Porque eles estão blindados pela esquerda brasileira, que está no domínio do país, está no domínio das instituições jurídicas superiores. Isso aí é óbvio. Acabamos de ver que teve uma reunião a portas fechadas entre o presidente do Senado, o ministro do STF, o mais famoso de todos, e o presidente Lula. Eles estão fechadinhos, eles estão de acordo em tudo. Mas o que me causa mais espanto não é nem essa acusação, seja ela falsa ou verdadeira. O que me causa mais espanto é o senador Flávio Bolsonaro sequer cogitar em chamar esse homem para ser o seu vice. Essa acusação já existe, como bem o Eric viu aqui na notícia e nos passou, há mais de 5 meses. Isso já está rolando há 5 meses. É óbvio que isso vai ser usado exaustivamente na campanha política. Ô Túlio, eu quero até pontuar uma questão. Como eu li aqui na primeira matéria, numa frase bem específica, isso já foi rejeitado. Não se abriu essa questão da investigação justamente porque não se considerava que havia o suficiente para isso. Só que como essa questão caiu para a mídia, para todos os lugares, o Alfredo, aí, tomou a frente. Parece, né, que eu tô fazendo uma mega defesa ao cara, mas assim, os fatos precisam ser esclarecidos. Ele mesmo falou, não faça, tá aqui, para que não exista dúvida razoável sobre isso.
sobre isso. E de ontem para hoje tem aí um monte de matéria aí sobre isso. Inclusive tem aí, não vou nem ler a matéria, mas na CNN saiu ontem à tarde, né? Ele inclusive dizendo que o Lindbergh chegou a mandar mensagem para ele sobre um possível acordo aí para evitar... Porque ontem mesmo, aliás, ontem não, né? Anteontem, ele desculpa, gente, já anunciou que processaria o Lindbergh e a Soraya pesadamente. E aí o Lindbergh parece, aí é o Alfredo falando, que mandou mensagem para ele de WhatsApp falando de um possível acordo para ser debatido. E aí ele já disse que não quer acordo nenhum e falou que assim que for provada essa fake news, porque aí, né, ele cedeu o DNA e como a gente está colocando aqui, isso precisa ser levado à frente para que possa sair uma notícia desse tamanho no Globo, no R7, no UOL. Alfredo Gaspar não é pai e nem teve qualquer envolvimento no abuso da criança em questão. Esse seria o ponto. Porque se isso não acontecer, isso vai ficar sendo batido aqui ao infinito, né, irmão? Mas aí que tá, Eric. Como eu falei, o governo brasileiro está no domínio das instituições jurídicas superiores. Isso que você acabou de falar, que seria a intenção dele, de sair na imprensa, a negativa da acusação, não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer, muito pelo contrário. Isso vai ser arrastado ao máximo. E, estrategicamente falando, o nome dele como vice foi anunciado ontem ou anteontem. Hoje é dia 7 de julho. Tem até escrito ali. Agosto, perdão. Hoje é dia 7 de agosto. Faltam o quê? 2 meses para a eleição? 2 meses e pouquinho. Nesses 2 meses, nada vai acontecer, nada vai andar. Nem tanto para o bem, nem tanto para o mal dele. Por isso que eu digo, para mim, do meu ponto de vista, foi uma decisão estratégica muito errada. Ora, bola, será que não existe um outro nome? Um outro nome no partido que tenha uma força popular tão forte quanto tem esse Alfredo? Afinal de contas, ele queira ou não, seja culpado ou seja inocente, o nome dele está envolvido nessa acusação. O Lindbergh é um canalha, não vale nada. Não importa. O cara tem um cargo político importante, o cara é amigo do Lula, o cara tem o aval do Lula, o cara é da tropa de choque do Lula. E faz o que o Lula manda. E deu certo. Tanto deu certo que nós estamos aqui discutindo isso. Agora, o que eu não consigo entender é como ele foi o escolhido para ser o vice do Flávio Bolsonaro. Eu não sei o que está acontecendo com as decisões estratégicas dessa campanha. Nós já falamos disso aqui várias vezes. A história de se reunir com estrangeiros para falar mal da urna, a história de fazer aquele vídeo de IA, a história de ler carta. Quer dizer, uma série de medidas que, do meu ponto de vista, são até infantis. São infantis. E nenhum benefício trouxeram à campanha do Flávio. Nenhum benefício. Veja bem, eu quero deixar aqui bem claro que eu sou anti-Lula até o fundo da minha alma. Mas, a gente fica frustrado, cara. A gente está vendo uma série de erros. E agora, do meu ponto de vista, da minha análise, veja bem, não sou dono da verdade, né? E nem quero ser, muito pelo contrário. Mas, para mim, estrategicamente, essa escolha foi muito errada. Ainda esbarramos na questão de uma vice-presidente do sexo feminino. Por que não? Tantos nomes importantes, tantos nomes aí de relevância nacional. E nós também sabemos que o brasileiro não vota em partido. O brasileiro não vota na ideologia. O brasileiro vota em figuras políticas, em pessoas. O brasileiro vota em pessoa. Por isso, Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. A figura do Jair Bolsonaro, a pessoa do Jair Bolsonaro, que foi votada. Não foi o partido Y, X, Z, W. Ninguém está nem aí. Afinal de contas, são tantos partidos no Brasil que é impossível você saber o nome dos partidos. Não tem como. É impossível. Então, as pessoas não votam em partidos. As pessoas votam em outras pessoas que lhe trazem algum tipo de confiança e esperança. E pelo que nós estamos vendo aí, pelo que eu estou analisando, esse nome para mim não foi uma boa escolha, Eric. Eu vou até aproveitar aqui, Túlio, eu dei uma olhadinha no chat, aí vi que o Márcio Gin estava comentando aqui sobre a declaração da menina, e aí eu queria até trazer um ponto aqui,
porque eu vi isso sendo repercutido nas redes sociais, e a não ser que tenha saído uma informação nova sobre isso, tem um ponto importante, então agradeço até o Márcio por ter colocado aqui esse ponto, pelo seguinte, a mídia, Márcio, e todo o nosso chat, sabia dessa informação, só que me parece, e aí eu estou fazendo uma aferição sobre como a mídia está pensando sobre isso, que a mídia tinha essa mesma informação, que é a que eu vou mostrar para vocês agora, que está em um único portal, que é o Estadão do Alagoas, e que começou a repercutir muito nas redes sociais de ontem para hoje, mas não há uma dupla verificação de que essa notícia postada aqui pelo Estadão Alagoas é verídica. Tanto é que, e tudo isso que saiu nos últimos dias, desde que ele apareceu como vice do Flávio, já era conhecido pela mídia. E a mídia conscientemente resolveu deixar para lá. E eu acredito que por nenhum dos grandes portais, novamente, a não ser que tenha saído alguma coisa aí de ontem para hoje, eu até procurei aqui agora para ver se eu não estava equivocado, o que está sendo considerado nessas coisas da mídia que saíram é essa matéria que é lá de março, da época que isso surgiu. Então, mano, Walter, deixa eu aproveitar e ler aqui, vamos ser justos aí com a nossa audiência, dessa matéria aqui que o Márcio está comentando, que é de 27 de março e que está sendo citada nas redes sociais. Inclusive, até coloquei aqui para ver se não tinha saído, não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando a gente busca no Google, a gente vê que é essa matéria que sai e todo o resto aparece das últimas horas, a gente pode até ver aqui, né? Aparece ali, né? Por exemplo, essa daqui, ó, que saiu há 22 horas e tal, esse aqui que saiu há um dia, tudo que está atualizado aqui no Threads, né? Que é a plataforma, né? Similar ao X do Instagram, Facebook, então tudo que tem de novidade que está aparecendo nos últimos 2 dias estão nas redes sociais, mas citando essa matéria aqui. E tanto é que se você pegar o nome dela com o do Alfredo na área das notícias, você só acha essa daqui, do estado do Alagoas. Mas, ó, pode ser até que exista, mas na grande mídia isso não está aparecendo. Então vamos ver essa declaração que saiu no Estadão Alagoas à época, no dia 27 de março. Jovem nega ser filha de Alfredo Gaspar e mostra exames de DNA. Sou filha de Maurício Breda. Então vamos ver o que aconteceu naquela época e deixando claro para todo mundo que está lendo, a mídia inteira sabe dessa questão. Então, assim, eles decidiram deixar isso de lado. Aí, ou porque não se pôde verificar aqui os fatos, ou porque os fatos foram verificados e não condiziam com a verdade. O ponto é que o Alfredo Gaspar sabe da existência dessa notícia. Então, o que ele está batendo sobre a necessidade de se fazer esse DNA com o material genético dele é extremamente urgente. Porque só assim vai ter uma notícia da mídia que vai tirar ele dessa acusação, que vai continuar sendo usado por muito tempo aí pela esquerda, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, mano Walter, qual foi a matéria? A jovem Lorilene Pereira da Silva veio a público por meio de vídeo divulgado nas redes sociais nessa sexta-feira negar que seja filha do deputado Alfredo Gaspar de Mendonça. Ela disse que é filha biológica de Maurício Breda, primo do deputado. Lorilene também rebateu as fake news divulgadas por Lindbergh Farias e Soraya Tronic, garantiu não ser fruto de um estupro, mas sim de uma relação consensual entre os pais dela. Eu só soube desta paternidade quando fiz 15 anos, meu pai fez essa paternidade, desde então ele só tem tido... Tá, aí aqui vem todo o processo aí da declaração, caso que eu repercussão após publicação que surgiu na internet, associando a jovem ao parlamentar diante da situação. Lorilene afirmou que as informações são falsas e que sua honra e história estariam sendo atingidas por mentiras. Ou seja, ela não teria sido fruto desse estupro. Porque o caso foi... Tem muito tempo. Tem o quê? 15 anos, né? Que é o que a menina tem aqui. Então ela tá dizendo, olha, tem meu pai e minha mãe, a relação foi consensual e não tem essa questão envolvendo o estupro. E aí ela diz lá, ó e essa aqui é a menina, tá? Caso alguém queira saber. Ó, em declaração, Alfredo Gaspar destacou que pretende adotar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os autores das acusações, que é o Lindbergh e a Soraya. Segundo ele, as providências incluem ações no âmbito do Conselho de Ética, além do registro de notícia-crime na Polícia Federal por coação no curso do processo a denunciação caluniosa. Abre aspas, seguirei com serenidade e responsabilidade, isso tudo é para desviar o foco da CPMI e do INSS. Reafirmo meu compromisso com a verdade e esses fatos não correspondem à realidade. Essas acusações levantadas pelo Lindbergh Farias e Soraya Tronic são falsas e levianas. Adotarei todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os autores dessas acusações, inclusive no âmbito do Conselho de Ética, afirmou o deputado, tá? E aí, para fechar, vocês vão ver, para fechar esse ponto aqui, vocês vão ver que há comentários, e aí, gente, eu já não sei se é robô ou se não é, mas eu apostaria que sim,
né? Porque se você for abrindo todas as matérias, né, tem dezenas falando desse caso. Tem as pessoas dizendo que, olha só, a gente já saiu que ela não é filha do cara, que não houve esse estupro, não houve nada disso, né? Há mensagens, há respostas nessas matérias que levantam aí a bola de que ela pode ter sido comprada pelo próprio deputado, ela e a família, para dizer que, na verdade, o homem que é pai dela, e não o deputado Alfredo Gaspar, que é esse, até perdi o nome aqui, é Maurício, né? Que é o nome, eles teriam ganhado dinheiro para isso e etc, etc. Mas aí parece um movimento meio de robô, então a gente precisa mesmo dessa apuração, de fato, né? Senão a coisa fica complicada. Júlio Roque, não te ouvi ainda sobre o caso. Bem, Alfredo Gaspar, deputado do PL Alagoas, né, foi muito citado aí, foi uma decisão do candidato Flávio Bolsonaro bastante complexa. Mas, no mínimo, né, devemos nos questionar que toda vez que a gente se pega um pouco de inocência ou até mesmo presunção de achar que um candidato à presidência do Brasil vai tomar algum tipo de decisão aleatória ou decisão negativa para a sua campanha. É óbvio, né, que todos nós aspiramos aqui com os nossos conhecimentos, né, e levando aí as nossas opiniões a ter uma oposição política, é normal. Você tem a sua opinião, você é cidadão livre e possui uma opinião. Agora, dizer que atitudes de pessoas que são tão poderosas, que estão ao nível de se candidatar à presidência do Brasil, né, como eu digo, se candidatar é ter esperança de entrar como presidente, né? Aquele cara que está lá embaixo também, né, que deu o nome ali para presidente, mas nunca alcançou nenhum tipo de número. Então, é inocência se soubermos poucas informações e presunção se acharmos que somos tão inteligentes e espertos a mais do que a equipe que acompanha esse candidato. Imagina os candidatos, os maiores, Lula e Flávio Bolsonaro. Imagina a estrutura que existe para que essas pessoas tomem alguma decisão sobre a candidatura. Então, quando eu falo inocência da nossa parte, inocência que nós não sabemos a maioria das informações que estão correndo fora dos corredores de Brasília, nas conversas informais, nos cafés, nos bate-papos. Tivemos aí o exemplo, né, do Eric falando da reunião do presidente Lula, Alcolumbre e o ministro do STF para um cafezinho. Então, é esse tipo de conversa que a grande população e a grande mídia não fala em momento nenhum. E sem você saber dessas conversas, é natural que quando alguém tome alguma decisão, você ache que está tudo errado, que a pessoa está delirando. Bem, eu aprendi isso de uma maneira muito interessante. Trabalhei no corpo técnico do Corpo de Fuzileiros Navais, né, e tinha a decisão técnica que o produto X era o melhor. Um exemplo. E ainda ia passar por outras camadas de decisões. E quando chegava no decisor final, ele tomava uma decisão completamente contrária à qual o corpo técnico tinha, né, dado o aval. Então era interessante, o corpo técnico sabia que aquilo era o melhor produto, porém, quem decide tem informações que a maioria do corpo técnico, ou quiçá o corpo técnico inteiro, não conhece. Decisões essas que são baseadas em política, financeira, entre outros, né, relacionamentos humanos que nenhuma equipe que está trabalhando sabe, só o decisor sabe. Então, naquele dia, né, eu aprendi que existem muitas outras camadas e as nossas opiniões aqui apenas como cidadãos comuns, livres, né, que temos as nossas opiniões, achar que ele está certo ou errado, muitas das vezes é uma opinião um pouco rasa, porque no fundo, não sabemos a verdade. Sabemos o que é espalhado na mídia, sabemos o que é espalhado durante todas essas conversas por causa do poder. Isso nós sabemos, mas as conversas do cafezinho, a conversa do uísque com água de coco, nós não sabemos. As conversas, né, em resorts, como Vorcaro fazia várias, isso nós nunca vamos descobrir. É muito fácil você rastrear dados, né, de pessoas no meio eletrônico, quebrar sigilo digital e tudo mais, mas as conversas e os bate-papos dos cafezinhos não são atingidos. Então é muito bom lembrar disso. E falando um pouco sobre esquerda e direita, sobre essa decisão, né, do
do Flávio Bolsonaro, o candidato aí a vice-presidente Alfredo Gaspar, muito controverso e muita gente reclamando, né? Esse papo de esquerda e direita, isso fica para a população. Vamos abrir os olhos. Isso é para mim e para você que está assistindo aqui o Fala Glauber News. Porque na camada superior ou no topo da pirâmide, ninguém obedece ideologia. Eles obedecem o poder e o dinheiro. Esse negócio de lado não existe. Existe apenas para nós que fazemos esse mecanismo funcionar. Todos acreditando numa utopia que nunca vai ser cumprida, porque as pessoas que estão acima de cada classe dividida e de cada partido político só estão pensando nelas e em mais ninguém. Nem no próprio partido essas pessoas estão pensando. Você está falando do Brasil, um dos países mais corruptos do planeta. Então, como que você vai falar e dividir e polarizar em dizer que Flávio Bolsonaro é isso, Lula é aquilo? Eles estão numa corrida louca pelo controle dessa nação. Simples e objetivo. E nós levantamos bandeiras para todos os lados para defender um dos lados, achando que estamos tomando a atitude certa. Então, o que eu tenho a dizer para você é que você, se você não acordar, né, não tiver um despertar da sua vida e de quem é você e qual é o seu papel, desde a família, na cidade, na escola, no estado, no país e até mesmo no planeta, se você não despertar disso, você vai ser mais uma marionete que sempre foi e que nada vai mudar. Então, continue conosco aqui no Fala Glauber News para você vencer essa barreira e saber dessas ilusões. Não é apenas uma decisão de quem vai ser o vice-presidente, né, que vai ter tantas mudanças assim. Ficamos preocupados, é claro, é uma cadeira importante, mas vamos perguntar qual foi a mudança que o país teve, mudança significativamente positiva, nós tivemos desde que foi proclamada a República? Nenhuma. Então, talvez não seja agora, né, numa nova candidatura, numa nova eleição, num governo de 4 anos, que as coisas vão mudar da água para o vinho. Eric.